E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui ao canal Procópio na Rede e a gente vai falar um pouco sobre orientação a objetos, tá? Essa videoaula é uma breve fala sobre alguns conceitos de orientação a objetos, os primeiros conceitos sobre orientação a objetos, ok? Então, desde muito tempo, né, desde a época de Aristóteles, nós classificamos os objetos do mundo real, tá? Quando a gente era criança, desde cedo, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, eles nos ensinaram a pensar de forma orientada a objetos, ou seja, classificando, né, objetos simples do mundo real, como cachorro, gato, bola, TV, brinquedo e outras coisas. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está definindo classes, ou seja, a gente está agrupando conjuntos de objetos em determinadas categorias. Tá? O nosso aprendizado ele é obtido por meio do processo de classificação, ou seja, formar grupo de objetos com características e comportamentos semelhantes, certo? Então existem diversos paradigmas de programação. O que a gente vinha estudando até então era o paradigma de programação estruturada, né? Programação estruturada. E agora nós vamos falar um pouco sobre programação orientada a objetos. Existem outros paradigmas de programação, como orientada a eventos e orientada a aspectos, tá bom? Mas o nosso foco aqui vai ser em programação orientada a objetos, ou POO. Então, o que é a programação orientada a objetos? Né? Como já falei para vocês, é um paradigma de programação no qual são utilizados os conceitos de classes e objetos. Em programação orientada a objetos, são implementados conjuntos de classes que definem os objetos presentes naquele software. Então, cada classe ela determina o comportamento, ou seja, os métodos e as características, ou seja, os atributos dos seus objetos. E assim como também o relacionamento que existem entre outros objetos, certo? Então, o que são classes? Elas representam uma categoria na qual os objetos eles são membros. Ou seja, eu posso definir, por exemplo, uma classe chamada aluno, e imaginar quais são os objetos do mundo que eu consigo enxergar que têm as mesmas características e os mesmos comportamentos, né, de um conjunto maior chamado aluno. Elas podem representar coisas reais ou abstratas, mas a restrição é que sejam sempre do mesmo tipo. Então, por exemplo, eu posso imaginar uma classe completamente real, como por exemplo uma TV, mas eu posso imaginar uma classe bem abstrata, como por exemplo um relâmpago. Tá? Então eu posso imaginar coisas reais ou abstratas, e dentro dessas coisas reais e abstratas eu agrupar, né, objetos que possuem características e comportamentos semelhantes. Já os objetos são as instâncias de uma classe, né? São as ocorrências de uma classe. Então, uma classe ela pode definir várias instâncias, ou seja, uma classe ela pode construir vários objetos que têm as mesmas características e os mesmos comportamentos. Então, por exemplo, né, a classe aluno, eu posso criar três objetos. Os meus filhos Heitor e Henrique e a minha sobrinha Malu, por exemplo. Todos eles devem ter os mesmos atributos, as mesmas características e os mesmos comportamentos, tá? Então eu não posso, por exemplo, pegar um dos cachorros da minha casa e colocar eles para ser da classe aluno, porque ele não tem as características e o comportamento de alunos da classe aluno. Percebe a diferença? Mas eu posso imaginar uma classe cachorro e colocar os cachorros da minha casa como sendo objetos dessa classe cachorro, que tem características e comportamentos semelhantes, certo? Então, essa figura aí representa uma classe, né? Essa aí é uma figura do modelo UML, né? Uma linguagem que é utilizada para definir modelos, que representa a classe cachorro. Então, na primeira, veja que são aí três retângulos, né? Na primeira parte do retângulo eu tenho o nome da classe cachorro. Essa classe cachorro tem três atributos em comum, né? Nome, idade e raça. Naturalmente que eu poderia colocar outros atributos aí, né? Mas para o meu modelo só interessava esses três aí. E eu posso definir métodos, né? Comportamentos de objetos dessa classe.
Então, no meu modelo, né, no meu sistema, todos os cachorros latem e todos os cachorros brincam. E a partir dessa classe cachorro, eu consigo produzir objetos, eu consigo instanciar objetos. Caso aí eu tenha um objeto no qual o nome dele é Core, ela tem 10 anos de idade e é sem raça definida. A mesma coisa para Bidu, que tem 9 anos de idade e é um cachorro sem raça definida, né? Popularmente chamado como vira-lata, né? E nós temos também Gabi, que já faleceu, que tinha 7 anos de idade e também era de raça não definida, certo? A gente pode também colocar aí, né? Eu falei para vocês sobre métodos e sobre atributos, então a gente pode detalhar mais um pouco sobre o que vem a ser os atributos, né? Então são as propriedades, são as características de um objeto. Então elas definem o estado do objeto e fazem com que o objeto sofra alterações. Então vamos imaginar aí uma classe chamada atriz, tá? Que eu tenho os seguintes atributos: nome, Marina Rui Barbosa, sexo feminino, profissão atriz, nasceu em 30 de junho de 95, olhos castanhos. Aí alguns alunos perguntam: professor, mas qual a diferença entre bonita e linda? Existe uma diferença enorme, né, entre bonita e linda. Então, para mim aqui no meu sistema, Marina Rui Barbosa, ela não é bonita, mas ela é linda, tá? Então os atributos são as características de um objeto. Já os métodos, né, são as ações que permitem que os objetos eles interajam entre eles. Então, normalmente os objetos, desculpem, os métodos, eles utilizam um nome, um verbo, melhor dizendo, um verbo para especificar o que é que vai ser feito ali. Então, por exemplo, imprimir folha de pagamento, cadastrar aluno, aumentar salário. Então, sempre, normalmente, é um verbo acompanhado de um substantivo. Então, no slide anterior, eu mostrei os atributos de um objeto da classe atriz. Aqui eu estou mostrando os métodos de um objeto da classe atriz, né? Então, decorar texto, né? Ensaiar cena, gravar cena, refazer cena. Então, o que você imaginar dos métodos que são comuns, dos comportamentos, das ações que são comuns de objetos da classe atriz, você poderia colocar aí se fossem realmente importantes para o seu sistema, certo? Então, para finalizar, né, eu vou deixar aí para vocês, né, repassarem essa videoaula e fazerem outras pesquisas, né, sobre esses conceitos introdutórios de orientação a objetos, para vocês diferenciarem classe de objeto e imaginar e desenhar, né, como nós fizemos aqui nesse slide aqui. Eu queria que vocês imaginassem três classes: a classe lâmpada, a classe porta e a classe TV. Além disso, eu gostaria que vocês colocassem os atributos dessas classes e os métodos dessa classe. Beleza, pessoal? Então no próximo vídeo nós vamos começar a implementar de fato esses conceitos que nós vimos aqui, né? Classe, objeto, atributo e método. Beleza? Obrigado pela companhia. Se você gostou, dá um like lá. Se você não gostou, dá um dislike e diz por que você não gostou, para que no próximo vídeo a gente possa melhorar. Ok? Valeu, galera. Obrigado pela companhia e até a próxima.